Olá, eu sou a Kelma Maziero e este é o Tarologuês, o podcast em que a gente fala de tarô. Nessa segunda temporada, você não vai mais me ouvir falando sozinha, pois eu vou receber convidadas e convidados especiais que falam bem essa língua para conversas enriquecedoras. Então vamos ao episódio para você saber quem vem hoje bater um papo comigo e falar sobre um novo tema. Tire esse tempinho para refletir, escutar e falar tarologuês com a gente. Olá, gente querida! Chegamos aqui no 12º episódio, significativo o número desse episódio, episódio 12, quem gosta de tarô sabe do que se trata. E não à toa, um episódio 12 tem que falar sobre saúde mental, né? Não porque o pendurado seja uma carta que fale sobre isso, mas porque é uma carta que permite reflexão aprofundada sobre assuntos complexos. E estamos aqui para falar sobre isso hoje com a Roma. A Roma é uma querida, conhecida, que é óbvio que eu convidei para estar aqui com a gente hoje, porque é uma pessoa que acabei de falar isso para ela, que eu já conheço mesmo sem ter visto. Hoje a gente se viu efetivamente, mas a gente já se conhece mesmo sem se ver há muito tempo, porque a gente conversa há muito tempo. Eu vou apresentar para vocês a Roma, para vocês saberem de quem se trata. Se não sabem ainda, saibam, sigam, acompanhem, porque vale a pena. Roma Del Monte é mineira e atende no Divina Oracular, um nome que faz referência à força maior, força divina, onde praticam uma cartomancia que ela chama de devocional, por ter um viés de conexão espiritual. Sua trajetória como oraculista começou muito antes da de psicologia, então pronto, gente, já sabem que é psicóloga. No ano 2000, ela começa a aprender a ler as cartas com sua primeira oraculista, que também era e é sacerdotisa, e com quem mantém um forte contato até hoje. Após essa experiência, fez também cursos oraculares. Roma se graduou em psicologia em 2010 e atende desde então na área de saúde mental, com formação específica para psicoterapia e atendimento em consultório. Foi através da pesquisa que, de certa maneira, ela encontrou uma interseção entre esses dois interesses. Participou do NUPES, um grupo de referência no Brasil em pesquisas sobre crenças espirituais e saúde mental. Que, gente, maravilhoso. Sigam no Instagram também o NUPES, do Alex. É sensacional, muita informação boa, muita pesquisa séria. Atualmente, vive na Inglaterra, onde inicialmente integrou um projeto transcultural sobre crença e espiritualidade e agora está em processo de doutorado que foca em experiências espirituais de religiões de matriz africana, particularmente na Umbanda, ouvindo dos participantes sobre o impacto dessas experiências místicas no bem-estar emocional e na saúde psíquica. Ela gosta de reforçar que tem as duas carreiras, o lado psicóloga, clínica e cientista e o lado oraculista, honrando os dois caminhos, mas sem misturá-los de maneira alguma. Seja muito bem-vinda, Roma! Kelma, obrigada. Já faz um tempo que eu te escuto, estou acompanhando o trabalho. Esse tema aí que é espinhoso entre psicologia e, ao mesmo tempo, conscientizar. Finalmente, a psicologia está conseguindo trazer trazer o tema da saúde mental de uma maneira responsável. Então, quem trabalha com autoconhecimento, bem-estar ou qualquer área ligada a esse tópico precisa aí de estar forte e consolidada tá claro, né? Para poder a pessoa conseguir trabalhar e receber o outro na sua mesa oracular. Sim, perfeito, é isso. Eu acho que você é a pessoa certa para falar sobre saúde mental. A gente já passou aqui pelo tarot terapêutico com a Diva, a gente passou no Jung com a Débora, aí chegou a vez, né, pendurado aqui, episódio 12, chegou a vez de falar sobre a saúde mental, que aí a gente vai fundo em outros pontos, e eu acho fundamental também os nossos colegas falarem, entenderem um pouco mais sobre isso, porque a gente tem hoje um movimento muito forte, né, que inclusive meio que deriva do marketing, que é aquele movimento... Ai, tudo bem, não precisa saber, vai lá e faz o seu. Porém, a gente esbarra muitas vezes, né, em questões que a gente nem sabe que está esbarrando e que pode dar muito ruim, né? Então, acho fundamental a gente falar.
Mas vamos começar falando de você. Fala um pouco da sua trajetória com tarô, o quanto isso se misturou ou não com a psicologia, enfim. Fale de você, da sua trajetória. Então, na verdade, antes eu queria falar que o podcast ajuda a gente a oxigenar, porque a prática oracular é muito solitária. Sim. E quando algo é muito solitário, você até tem, né, de repente, a mentoria ou uma supervisão, depende da linha que você segue, mas se você não tiver um cuidado, você começa a perder a autocrítica e também as referências. Sim. Então, o seu trabalho e outras lives que a gente vai falar aqui agora, que estão tentando fazer esse diálogo com a psicologia, eu acho que vai oxigenar, também vai tirar eu acho que a pessoa cria mais, assim, ela tem mais chance de ter mais fundamento na prática dela quando ela escuta. É um tipo de prática de saber oral também que a gente se perdeu. Não é curso, é saber oral, é uma troca. Verdade. Mas sobre a minha história, vamos tentar voltar, assim, como que foi, porque foi um tempo atrás, assim. Eu ainda era adolescente, aquela coisa de mãe, né? Minha mãe me levou na oraculista da minha cidade, que na verdade a gente usava muito cartomante, né? Eu gosto ainda também dessa palavra. Sim. E ela me levou, assim, para poder conhecer. Já era o final da adolescência, por isso que ela me atendeu. E fez uma linguagem adaptada. Mas eu fui ali meio brava, meio curiosa, aquela coisa de adolescente. Mas quando cheguei na casa dela, era num sítio. E tinha uma rampa, assim, que eu nunca vou esquecer, que era uma casa de boneca que a pessoa tinha feito anteriormente para a pessoa que morava lá. Nossa, que legal. Era lindo, era no jardim, ela por acaso atendia ali. Baiana, já tinha mudado para o Rio e depois para Minas Gerais. Eu subi aquela rampa, eu tivesse aquele friozinho na espinha que a gente tem, assim, pode ser saudável quando vai fazer uma consulta. Entrei num ambiente que eu considero que impactou, porque era um ambiente com altar, né? Tinha, assim, tinha questões espirituais ali já, mas era um atendimento oracular para cliente, não era um ambiente religioso. E dali daquele ambiente, daquela primeira leitura, acho que com 17, 18 anos, não me recordo exatamente, eu nunca mais saí. Acho que eu estou ali até hoje naquela sala. No sentido do encantamento, do respeito pela prática. E aí, eu fui ali, fiz essa primeira consulta, depois retornei, aí fui ficando mais velha, fui, né, aprendendo. Só que junto com isso, ela também tinha a vivência como sacerdotisa de religião de matriz africana. E também tinha um grupo de magia. Então eu aprendi pela primeira vez na prática, porque primeiro eu fiz a consulta, depois uma outra consulta, mas fui aprendendo a ver esses 3 papéis, que a gente tem falado muito, né? O oraculismo no ambiente religioso, o oraculismo com o cliente e ainda o oraculismo doméstico, que é com a família, com as pessoas da sua família que você tem outra linguagem. Perfeito. Ali foi uma escola na raça, assim, tive que entender como que aprendi os 3, porque eram 3 papéis diferentes, que ela também ia aprendendo ali no jogo de cintura, que não tinha tanta informação como hoje, a ter esse papel, né? Conseguir falar com o seu grupo, dentro de questões religiosas, dentro de o cliente de manhã, eu falo de manhã, oraculista com cliente. Final do dia, prática religiosa. Então eu fui aprendendo e me encantando por esses papéis. Tá. Aí aprendo com ela pela tradição oral, né? Ela começa a me ensinar, e aí depois foi amadurecendo, fazendo cursos fora. Ela tinha um sistema interessante que eu aplico até hoje, que é o Lenormand dialogando com o tarô. Tanto que eu nunca consegui fazer um dissociado do outro. Olha que doido, que legal isso. Desde sempre foi assim, eu não sei o que é o tarô sem o Lenormand e o Lenormand sem o tarô. É assim que a avó dela aprendeu, enfim, toda a história dela. Tá. E aí fui fazer curso, fui aprender, depois fui fazer fora dali, né? E a tradição oral ficou forte para mim, acho que os cursos trazem um pouco isso. E os cursos, né, que a gente tem hoje. E depois começo a atender, fiz aquela prática com amigos, mas tento não misturar, não gosto muito de atender amigos, fiz aquele comecinho só, sabe? Tá. Aí começa a trabalhar, fico mais velha, já não tô mais com 18, né, começa outra fase, mas aí chega um momento em que eu decido estudar psicologia. E aí, pra mim, que é o barato, a ideia era separar totalmente, eu nunca quis misturar. Entendeu? O que eu achava interessante era justamente práticas separadas, que a gente está hoje falando justamente sobre a interface, às vezes a confusão, ou misturas, tem várias nuances aí, né? Mas meu barato era
a separação. Quando eu estou fazendo consultório, autores da psicologia, misturar para mim era tirar o barato da prática. Tá. Entendeu? E aí fui, né? Também tive que focar na parte da psicologia, que tem muita... É muito extensa, supervisão e tal. Aí a psicologia, o tarô, ele foi sempre ali, o oraculismo sempre do lado, né? Fui acontecendo do lado. E assim fui aprendendo com a vida, fazendo um pouco de cada, dentro dos limites de cada um. Interessante que quando eu fui para psicologia, você citou depois quando eu graduei no UPS, e também existia alguns profissionais que eu encontrava, a gente ia falar sobre isso, que tinham desejo de trazer cartas para sessão, né? Não legal. só em Minas, mas a gente viajando. E aí a gente, assim, às vezes em outra cidade, Porto Alegre, Rio, você via que tinha. Mas isso era um assunto espinhoso dentro do CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, e que faz sentido. Uhum. Mas quando a gente falar depois, eu acho que dá para abrir melhor como acolher todas essas questões. Porque hoje em dia, já tem um tempo que não se pode fazer práticas religiosas e espirituais dentro do contexto. Desculpa, oraculismo eu estou vinculando com religioso e espiritual, no sentido de que algumas pessoas vinculam, tá? Claro. Mas, ou imagético-artísticas dentro do consultório de psicologia. Então, acho que a gente vai poder entrar um pouco nessas definições. Sim. Sim, acho que nesse sentido, a gente já emenda aqui, né, assim, fazer uma linha de tempo mesmo, né, acho que é legal as pessoas entenderem, vamos fazer uma linha do tempo entre o oráculo e até chegar na saúde mental. Como é que é isso? Eu acho, outro dia a gente conversando por WhatsApp, assim, você falou uma coisa muito interessante, né, você falou assim, antigamente não tinha psicologia, né, então a gente tem que pensar sobre isso, então faz essa linha do tempo para a gente entender um pouco o que é o que, né? Diferenciar o Lé do Cré e ao mesmo tempo entender como é que isso pode se conversar. Eu pensei em fazer até ela informal, porque a linha cronológica ela é imensa e de muita responsabilidade. Só quem faz história da psicologia ou história do oráculo que consegue fazer ela com autoridade. Mas só para a gente levar para reflexão e oxigenar, porque eu acho que eu tenho visto o seu trabalho, tem também da Diva, né? Fazendo muitas lives sobre a questão do oráculo terapêutico, ou seja, o que está acontecendo? As pessoas estão tentando ser o mais responsáveis possíveis e comprometidas com esclarecer. Exato. Mas se a gente, aí eu fiquei, né, assim, pensando, se a gente não refletir sobre o passado, a gente não vai entender como que a psicologia misturou nisso, como que se deu essa confusão, né? Uhum. Até que ponto ela é até interessante em termos históricos, né? Mas eu acho até que se, de repente, sabe bem disso, né? Porque é uma das coisas que você tem curso sobre isso, que é a prática oracular nos primórdios, antes de entrar nem em cartomancia popular. Quando não tinha a medicina, a psicologia, ou não tinha, ou não era acessível, ou não era a linguagem que falava para decisões de dilemas de vida, questões existenciais. Uhum. Então, a gente começa, na verdade, ali, né? Sim. A prática oracular muito antes da cartomancia, em que os dilemas existenciais já eram. E as regras eram muito mais severas para se consultar o oráculo, né? Sim. Pra ter as respostas. Não era essa coisa tão fácil assim. Então já tinha ali um certo crivo, um cuidado. Sim. Mas depois, claro, não tem como a gente fazer todo esse processo histórico, mas já começa depois uma cartomancia que existe independente da psicologia, porque a psicologia, além de não existir, depois ela ainda não é acessível quando ela passa a existir. Só para refletir. Perfeito, isso, né? Perfeito. Você me fala se eu pular alguma coisa, mas é o que vai me ocorrendo aqui que eu não tenho que fazer, vai. Que é importante pontuar, né? Uhum. Então, porque isso vai dar complexidade do trabalho do oraculista, que às vezes acaba simplificando hoje em dia no discurso. Então, vamos olhar para a complexidade da história. Verdade. E aí tem esse oraculismo que era muitas vezes religioso, depois a cartomancia popular. Aí, vamos voltar em 1860, Mary Del Priore, quando ela vai falar ali das cartomantes chegando Sim. de Paris, que nem sei se vieram de Paris, porque tinha questões que às vezes nem era de Paris mesmo. Sim. Às vezes no título tinha. Sabe-se lá o que acontecia nessa época? Eu até aqui estou com um livro de Portugal também, sobre cartomancia portuguesa, em que se falava que era de Paris, mas na verdade era da aldeia de Portugal. Então, assim, eu não sei qual era a necessidade de falar, vamos respeitar o marketing da época, não sei até que ponto era por sobrevivência, por risco, às vezes, sei lá, não sei, não vou fazer uma interpretação. Mas tinha, assim, chegava-se no Rio, esse tipo de trabalho. Tá. E aí, não tinha psicologia. A psicologia não estava ali.
né? Sim. Não tinha, onde que as pessoas iam cuidar? O dilema, a desespero, eu não estou justificando, mas estou um olhar histórico para a situação. Claro. Aí a Mary fala disso, né? E o João do Rio, vou ver se eu vou conseguir olhar aqui no Kindle, também fala isso em 1910, quando ele fala também com uma francesa brasileira, né? E ela fala, pois meu caro, pode ter certeza de que não somos só sacerdotisas do terrível destino, somos as consoladoras da teoria do bem, as sofredoras da ilusão. Sem nós, o que seria das cidades? Os senhores andam à cata de documento humano, que é a formalidade, e nós temos à mão, todos os dias, as tragédias, os dramas e as comédias de que se faz o mundo. A nossa casa vem as mulheres ciumentas, as que desejam a morte, os que desejam o amor, os adultérios, crimes, os remorsos, a luxúria, as vergonhas fervilham, nós consolamos. Eu não estou fazendo assim atribuição de moral, não estou falando... Sensacional isso. Né? Assim, é só a realidade nua e crua. Psicologia, o quê? 1879, Alemanha, laboratório, não estava ali. Não estava, sim, né? E o dilema, o desespero estava, né? Depois ela relata também questões ali mais sérias que acontecia na mesa dela. Mas assim, aí... Depois, quando a psicologia vem, ela também demora a ser popular, ela demora a ser acessível. Claro. Ela ainda é uma questão de privilégio, né? Isso não só no Brasil, como Inglaterra e Portugal. Se a gente for falar a verdade do que está acontecendo, sim, o acesso é muito pouco. Uma coisa é você publicar ali teoria paga, psicoterapia paga do dia, né? Na hashtag ali. Outra coisa é realmente a pessoa ter acesso a isso. A gente não sabe, né? Mas aí tem outros marcos que eu considero importantes também, que aí você vai saber melhor, né? O Jung e o Tarot, que influencia. Aí a gente já está falando, que eu não vou estender nisso, um pouco de uma fase da psicologia em que ela já se instalou, já tem a psicologia de consultório, mas não se abordava crenças. Eu estou colocando aqui o tarô na crença e o oraculismo, não como crença religiosa, mas um conjunto de crenças em algo, né? Perfeito. E aí começa esse flerte. Com todo respeito, eu vou falar com o pessoal da psicologia que queria estudar e não tinha campo, como você citou, por exemplo, o NUPS, hoje que com critério e metodologia, não só ele, como a Letícia Alminhana, gente, eu deixo depois o dela também, ela fala disso com muita propriedade, para como trabalhar isso em consultório, mas na verdade o psicólogo não tinha ainda essa ferramenta, e às vezes o paciente ou o cliente queria falar de situações, sim, de vivências extras do comum, não estou falando nem de religiosas, extra do comum, extrasensoriais. Então houve um flerte também da psicologia com o pessoal, com as cartas, não foi só o pessoal do oraculismo que começou a psicologizar o discurso das cartas. Também o contrário, o pessoal da psicologia queria também estudar, entender e acabou trazendo isso para o consultório. E aí eu não vou entrar muito nisso, porque é um tema complexo, de trazer práticas assim para o consultório. Claro. De psicologia, eu não estou falando de casas de teoria, psicologia analítica, fora do CRP, não estou falando desse lugar, escolas do saber que estão fora da vigência da psicologia, não estou falando isso. E aí o esoterismo começa a flertar com a psicologia flertar com a psicologia. Então, assim, não dá muito achar culpado, né? Olhar para a história não tem como ficar assim, sim, bate a briga, né? Aí depois tem a transpessoal, que já começa a entrar mais ainda, principalmente no Brasil. E aí eu não vou estender tanto, né? Mas hoje tem a psicologia do incomum, das experiências anômalas, que pode acontecer numa mesa oracular. A pessoa pode ter ali uma vivência, uma evidência, ou pode ter ali uma experiência, epifania, que tem uma psicologia hoje que olha para isso, mas não tinha. Então eu acho que isso justifica a gente estar aqui conversando e as pessoas estão tentando diferenciar, mas ao mesmo tempo ver que nem é tão fácil diferenciar no passado. No presente é outra coisa. Sim, sim, perfeito. Foi aí, vê se me fala. Que a gente está falando, a gente vai pega aqui um ritmo do trem e vai. Né? Não, mas é perfeito, porque assim, até a gente ia chegar aí, você já emendou, eu achei ótimo, que assim, no final das contas, acho que aí, até falando com quem está ouvindo a gente, né, eu falando com o pessoal, gente, a gente consegue diferenciar até um certo ponto, da mesma maneira que a gente consegue assemelhar até um certo ponto, porque às vezes, para fins didáticos, a gente separa as coisas. Mas na vida, as coisas não acontecem desse jeito, né? Às vezes eu explico isso até para aluno. Eu falo, às vezes as pessoas exigem da gente coisas que você fala, não consigo fazer, porque
algumas coisas elas se conversam e elas se encontram e se desencontram de uma maneira tal que aí que a gente vê que a vida é feita de ambivalência, por exemplo, né? Não tem o certo e o errado, o bom, o mal. Então, o que dá para fazer é isso que você trouxe para a gente, o oráculo vem antes da psicologia, a gente precisa entender as diferenças nessas práticas, eu acho isso essencial também, né? É aquilo que você falou até no curso, quando eu ofereci esse curso sobre a prática oracular, era esse o intuito, a gente fala de tarô, mas a gente tem que entender que o tarô na prática oracular carrega uma prática milenar, né? E a gente precisa entender, porque às vezes na cabeça tudo vira um bololô, a gente não sabe o que é o quê, né? E assim, ao longo do tempo a gente vai percebendo que a mesa oracular, ela tinha tudo isso que você trouxe. É a autora que você trouxe aqui, que você citou, do livro? Uhum. Como é o nome dela? Tem a Mary da Priori e tem o João do Rio, né? Que na verdade o João do Rio era cronista, né? E a Mary Tá. é a historiadora, né? É claro que hoje em dia tem um pensamento totalmente diferente para interpretar, mas ele estava ali relatando os fatos como o que ele escutou. O que exato. E é lindo isso, porque é isso, assim, quando você traz para a mesa, você traz suas angústias, suas frustrações, que não vai ser necessariamente o mesmo processo psicoterapêutico, né? E que você falou lindamente. Importante a gente entender que o acesso é diferente, a procura é diferente nesse sentido, né? E uma coisa não elimina, não exclui a outra. É possível você ter diálogos e conversas aí maravilhosos, como o próprio NUPES, que hoje consegue falar de saúde mental e experiências sobrenaturais com uma seriedade absurda, enfim. Então, gente, não dá muito pra gente colocar uma coisa numa coluna, outra na outra. Elas se encontram e se desencontram ao longo do tempo, né? Desde o ponto de vista histórico, né? Exato. Se você entender, para não ficar culpabilizando, né? Exato. Do ponto de vista histórico, as coisas... Não tinha psicologia, como que você vai colocar ela ali como um fator para poder comparar se ela não existia? Agora, uma vez que ela começa a existir, começa a ter estudos, e aí eu acho que você vai falar aqui, né? Do nosso próximo tópico, é sobre as semelhanças, né? Não sei se é isso. Sim, você pode entrar nela e até já ia te falar, e ir mencionando aí, conforme você vai sentindo a necessidade, quais são os cuidados que você acha importantes em relação a tudo isso, uma vez que não é um negócio que a gente consegue separar em colunas, né? Enfim, que não acaba se esbarrando de alguma maneira. Eu acho que a condição humana, né, a gente não consegue separar tanto, mas como a gente está fazendo esse esforço aqui de conseguir não colocar uma prática ou a outra em risco, eu pensei assim, em semelhanças, a intensidade, o dilema, e uma coisa que só para, não sei se você concorda, mas assim, eu acho que é difícil falar hoje em oraculismo ou em tarô ou em cartomancia sem colocar um S. São cartomancias. Ai, sim. Como a gente precisa disso, cara. Sim. S, né? Sim. Nesse caso ali, a cartomancias e também diferentes práticas do tarô. Porque não dá mais para colocar no singular, né? Perfeito. Então, eu acho que isso ajuda. Porque aí a gente tá falando a gente já entende isso como um termo que vai englobar diferentes tipos de práticas. Sim. E aí, dependendo da abordagem, se foi... o que, por exemplo, a Diva está trabalhando em tentar melhorar o entendimento da questão do terapêutico, né? E mais complicado, tem gente que fusiona. Eu sou uma delas, por acaso. Que às vezes você trabalha com... A tua mesa tem uma instância divinatória, uma instância um pouco terapêutica, não aprofunda tanto, não é o intuito, e tem uma de autorreflexão, de reflexão e de insights, de comportamental e perguntas objetivas. Uhum. Essa pessoa, ela vai, de repente, ela vai esbarrar menos na psicologia do que a outra que faz um trabalho mais terapêutico. Então, os cuidados vão ser diferentes. Uhum. Mas em termos, eu acho que de semelhança, para a pessoa que está começando a atender ou que está passando por isso e que se confunde, porque o elogio nos confunde. Depois de uma prática... que terapêutico a tua sessão, ou, nossa, que é que você fala ali na maior da inocência, com, de repente, né, uma coisa maligna, gente. Total. Mas isso não valida a tua prática como psicóloga. E aí a gente chega lá. Não, a intensidade, ir preparado para a intensidade, para os dilemas,
catarse, acontece em psicologia, acontece. Às vezes você para tudo no meio da sessão, você nem consegue mais atender, porque você tocou num ponto, a pessoa vem com 50 perguntas, você consegue editar ali, vamos fazer umas 5. Das 5 a uma, já, e aí você vai acolher, né? Muito parecido nesse sentido com a psicologia, o acolhimento. Você trabalha com a dor, com a vulnerabilidade, e ao mesmo tempo que isso assemelha, isso puxa para o papel da responsabilidade. Perfeito. Fala de repente daqui a pouco. Mas essa questão das abordagens. Agora, o que é diferente? O que é diferente para ajudar quando a gente está envolvido, fazendo aquela leitura, recebe um elogio, vê que a gente conseguiu, entre muitas aspas, ajudar ou clarificar alguma coisa? Lembrar. O que é bom lembrar? A psicologia é uma ciência, ela tem métodos. Então, ali você é uma, né, a arte ou um conjunto de crenças, ele tem outra definição. Ela tem um estudo, ela segue autores, né? Sim. Ela está sob a vigência da entidade reguladora que é o CRP, né? Ela tem acompanhamento semanal na maioria das vezes, em quase a psicologia também tem diferentes linhas, tá? Mas vamos colocar assim na maioria das vezes. Diálogo com o psiquiatra. Você tem que entender um pouco, você tem que contato com o psiquiatra, que o paciente está tomando a medicação. Tem estudo de psicopatologia, tem estudo de desenvolvimento humano. Não é a mesma, entendeu? Assim, isso ajuda. É como se fosse assim, todos os dias lembrar isso quando a gente for fazer a prática oracular. Eu não fiz esse percurso, né? E a própria lei, que não permite, e o CRP não permite sugestionar crenças. Então, não tem como você estar fazendo a psicologia atrelada, porque você não pode trazer crenças. O paciente ou o cliente, cada linha da psicologia fala de um jeito, ele que traz o conteúdo, né? Qual crença ele quer trabalhar. Tem um ponto interessante que eu escutei. Gente, eu sou péssima com o nome, vocês me ajudam, mas eu acho que é a Ivana que estava numa live com a Diva, que eu gosto de citar o pessoal, porque... Ah, sim, deve ser a Ivana Mihanovic. Adorei que ela falou uma coisa que é interessante, ela falou várias coisas interessantes, o pessoal tá falando várias coisas, assim, complexas e boas de escutar, mas de uma maneira fácil, mas às vezes o oráculo, ele escancara, coisa que às vezes na psicologia não acontece. O oráculo, ele vem com uma carta, entrega ele tudo na hora numa imagem. Isso dá um poder muito forte para a sessão, né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, eu fiz aqui um insight que eu não fiz em psicoterapia. Mas tem a ver com o fundamento, é o recurso da tua imagem, do que você está trabalhando. Que bom, mas isso não precisa substituir. Porque ao mesmo tempo você não acompanhou a outra pessoa semana a semana para dar conta daquele insight. Perfeito. Foi muito interessante o que ela falou, né? Desse cuidado, assim. Perfeito. Eu acho que essas semelhanças da questão humana, mas também essa lembrança que eu acho que vale a pena estar ali. Olha, eu não fiz esse processo, eu posso encaminhar e eu consigo dialogar com o psicólogo sem precisar ficar numa tensão. Né? Claro. E a mesma coisa eu acho que para os psicólogos também, né? Eu não fiz, eu tenho toda essa história do oracular, isso é uma crença que deve ser respeitada e estudada como qualquer outra. Exato. Né? Eu só clarificar que eu não estou colocando crença religiosa, não, estou falando um conjunto de crenças de percepção do mundo, né? Sim, é uma até em certo ponto, né, que é uma coisa que eu estou estudando agora, ela é uma prática popular, cultural popular, ela faz parte da cultura. E aí, nesse sentido, o psicólogo, é isso que o psicólogo deve considerar e respeitar. Trata-se de uma prática popular, é cultural, vem de mille né? E falando dos italianos, 1000 anos antes de Cristo, e que é uma outra via nesse sentido, né? Você pode encontrar diálogos e conversas, né? Como a gente falou, mas são épocas diferentes, tempos diferentes, papéis diferentes, acessos diferentes, e tudo isso acho que ajuda a gente a ficar mais relax com isso, porque acaba virando um ponto de tensão e às vezes desnecessário, né? Se você conhece aí um pouco se você carrega um pouco, né? Porque senão você pode criar, de repente, uma tensão de que então veio para substituir o outro, então isso foi um processo evolutivo. Não, porque tem gente que faz os dois e tem gente que não se identifica tanto com a psicologia. A verdade também tem essa, que aí é um outro ponto mais complexo, mas tem gente que não se identifica tanto. Exato. E aí é um tema. Agora, você falou uma coisa de ser popular, eu adoro também, acho que é o Le Pletier.
Sim, o Alex Lepletier. Quando ele fala que ela é, mas aquilo pra mim até dá um alívio na espinha, porque aí você não precisa fazer aquela coisa complexa, ou ir por caminhos complexos. Isso. Outra linguagem. Sabe? É isso. É do popular. A gente vai buscar os autores da área da comunicação, por exemplo, os autores que trabalham a questão do popular, o que é o popular, e aí não levando o popular no sentido pejorativo, muito pelo contrário, trazendo o popular como práticas ancestrais que caracterizam determinadas sociedades, né? E o oráculo está lá. Complexidade. Não é simples, é de uma outra ordem. Isso. Porque senão a pessoa fica até com vergonha de fazer perguntas porque que bom que tem pessoas que trabalham com uma abordagem mais do porquê, do aprofundar. Isso. Mas tem gente que gosta de saber mesmo. E eu acho que tem uma cartomancia que é protetiva e quer saber, eu vou me arriscar ali naquela relação, eu vou me arriscar ali naquele negócio. Eu, sinceramente, tenho muito carinho por essa cartomancia, que ela salva, né? Se você souber falar com uma linguagem ali que não é uma linguagem bem cuidadosa, também tem um lugar essa cartomancia, esse oraculismo. Eu tô colocando, né, cada um usa o nome de acordo com a sua prática, mas sim. Senão a gente tira também esse outro lugar. Claro, claro. E aí só complementando, porque assim, isso dá muito pano para manga, né? Mas é muito interessante, porque é uma parte do oráculo, que eu também agora estou estudando aí para outros fins, mas é uma parte do oráculo que a gente ignora e depois a gente, em certa medida, até acaba desmerecendo um pouco, Roma. Porque, veja bem, digo as pessoas, né, de modo geral, a gente que trabalha com isso não, mas recentemente eu gravei um vídeo falando sobre isso, ainda não liberei, mas em breve deverei, que é o poder agregador do oráculo. É esse poder que você falou, de ver as mazelas da vida. Então, a minha filha trouxe outro dia, mãe, tem uma menina que leva tarô para jogar no intervalo da escola. E eu falei, filha, isso é sensacional, porque na verdade o tarô ali está sendo um veículo para essas meninas sentarem ali em roda, né, ou sei lá, juntas, e falarem das suas vidas, dos meninos que elas gostam, dos meninos que ela não gosta, ou das meninas que ela não gostam, vai passar na prova, não vai passar na prova. Isso é de um poder agregador, de troca, de partilha, que essa galera que está colada na tela tem cada vez menos. E o oráculo vai trazer esse lugar, que é o lugar da... Vamos falar da gente, vamos se ouvir, vamos desabafar, seja lá o que for o assunto, tanto faz, né? Muito recurso ali, tem muito recurso. Muito recurso. Que quer sair da tela e conseguir olhar ali, investigar cada uma das cartas, aí você vai ter que entender nas questões da natureza humana, você vai entrar na história, e aí é riquíssimo. Eu lembro, eu levava para a escola, na verdade, eu não ia citar isso. Não é? Mas são vínculos que a gente cria, né? Uma vez eu tive aqui em São Paulo, na FAP, para uma aula lá que eles têm que chama Novas Espiritualidades, e os alunos me chamaram para falar de tarô. E na saída, uma das meninas, eram adolescentes, imagina, tinham entrado há pouco tempo na faculdade. Uma delas falou, eu fico olhando para você e eu acho que eu te conheço. Eu falei, acho que não, amiga, mas tudo bem, entendeu? Ela falou, você fez uma vez uma edição da revista Witch? E eu falei, nossa, sim, era uma revista tipo Capricho adolescente de bruxinhas. E eu fiz o encarte de tarô da época. Ela falou, cara, você... Foi a melhor frase, porque ela falou, você participou da minha adolescência. Eu falei, isso aí é muito louco, porque o oráculo, ele entra nesse lugar, que é o lugar de você ter tido experiências com as suas amigas e jogado tarô com as suas amigas e dado risada ou chorado em cima ali das situações. E isso aí, às vezes, a gente perde com o tempo, às vezes a pessoa cresce depois, amadurece e fala, era uma bobagem, mas... E tem gente que vai trabalhar com isso, né? E vai trabalhar... Não ia falar, mas já levei. Eu tava sempre com o meu tarôzinho na escola, o professor falava, na hora da aula, não. Olha lá, então... É sensacional isso, então... E outra coisa, que se do ponto de vista da psicologia, né, se você não olha isso como uma prática também subjetiva, de crença, de experiência, de epifania, seja o que for, você tira ali, empobrece o campo. E já tem, né, a gente pode falar um outro dia, porque não dá para trazer artigo em podcast de forma rápida. Artigo é uma coisa que tem que ter cuidado, tem que ser robusto, ele tem que ter um autor, não dá só para citar.
Não sei se você lembra uma época em que estava muito forte o reiki, eu fiz formação de reiki, o pessoal citava muito, 1 ou 2 artigos só que fizeram sobre o estudo do reiki, eu não vou me lembrar, isso tem muitos anos, tá? Mas em relação a algumas evidências que ele tinha. E aí, esse discurso se propagou e acabou prejudicando quem fazia o reiki, porque às vezes foi um estudo mais simples, às vezes é melhor você ficar dentro da sua área de saber, de repente falar disso daqui a pouco, mas saber também que tem estudo sendo feito, porque tem pessoas, e tem gente estudando já, associação entre tarô e qualidade de vida. A tarô comparado com psicologia em relação à prática, comparar, não é diminuir. E aí pode ficar aí para um próximo, né? Claro. É importante saber que se estuda. Tarô não é ciência, por exemplo, mas é passível de estudo científico. E já tem dissertações aí, e conforme está passando o tempo, está surgindo uma melhor que a outra. E, gente, super viável, mas a gente não precisa validar por conta disso. Isso é uma escolha, como você, por exemplo, tem o seu lado cientista porque gosta. Mas isso não necessariamente precisa validar. Acho que essas percepções a gente tem que dar uma relaxada até para entender melhor e conviver, né? Eu acho que é o risco de evitar, do discurso científico vai validar a prática, pode te colocar numa situação ruim, vai invalidar a tua prática. Exatamente. Vai entrar num debate em que você sai do seu campo, que eu sinto assim, não sei se você concorda, que você honrar o teu papel é você não passar pro papel do outro. Maravilha, é isso. Não é? Porque aí você sabe o valor da sua prática imagética, sabe o valor da sua arte. É isso. Sem precisar ir fazer o trabalho do outro. E a mesma coisa serve pro pessoal da questão da saúde mental, né? Da psicologia, toda a área da saúde. Se você sabe o seu valor, você entende também a subjetividade do valor da experiência humana. Claro. Mas para isso, o oraculista, voltando um pouco aqui para as questões mais... que a gente não pode deixar de lembrar, não dá para ter um discurso científico para validar a prática. E quem está chegando agora, eu acho que vale esse aviso, né? Sim, eu acho que sim. Porque como tem gente séria dentro da pesquisa de psicologia que respeita as práticas, que eles chamam de experiências incomuns, anômalas que a gente já falou, e experiências fora, né, ou de transe, religioso, espiritual, ou dentro da mesa oracular, tal. Tem gente que não respeita tanto. E quanto mais o oraculista entra no discurso científico, mais ele reforça esse estereótipo de que ele está ali usando o discurso científico para validar a prática dele. E aí fica mais difícil de respeitar. E aí eu acho que essa questão de pseudagem, fuleiragem, que o pessoal às vezes usa para descrever a prática, você acaba reforçando esse tipo de discurso, né, que não é legal. Então, ficar na tua arte, honrar ela, saber o limite dela, o fundamento dela, dialogar com a saúde mental. É isso. Eu acho que é importante. E lembrar, né, que não tem a formação em psicologia. Eu estou passando para a parte que você tinha falado, né, sobre os pontos que a gente não podia deixar de falar. E eu acho também que a questão, algumas coisas que são responsabilidade, assim, aí entra no campo responsável 2024, saúde mental, uma palavra que finalmente tem aí, a gente não vai retroceder e perder a importância dela, então tem que, tudo bem, a história foi desse jeito, mas agora a gente já não pode mais brincar, já que finalmente conseguimos fazer conquistas nisso, né? Sim. Então, eu acho que tem algumas questões que tem que ter cuidado, que é evitar a espiritualidade tóxica no discurso, né? Ou a cartomancia, oraculismo tóxico no sentido de culpabilização do consulente pelo que ele está vivendo. Opa, né? Isso é bom, hein? Pode citar, porque isso é importante. Ignorar as questões sociais que afetam o consulente também, né? Colocar só no poder dele, também o Lepeletier fala disso lindamente, que é o discurso da responsabilização e culpabilização. Então, sem querer, você quer ali fazer, de repente, ultrapassar o limite da carta, e aí acaba tendo um discurso muito de culpabilização ou de responsabilidade. A pessoa teve ali um diagnóstico, ou está vivendo uma coisa difícil, e entender de onde que ela está vindo, qual que é o contexto dela. Então, se a linguagem pode acabar afetando, né? Às vezes ele quer ajudar, mas tem sai do teu papel de ler a carta e começa a ter uma linguagem perigosa no sentido de culpabilizar, ou mesmo de fazer um papel motivacional, mas até onde isso é saudável, porque a gente não sabe em que lugar de vulnerabilidade aquela pessoa está. Exato. Né?
Aí vou soltando aqui, você me fala se tá indo, tá? Sim, claro. O áudio, gente, o áudio é uma coisa, assim, que pode ter deixado mais prático, a gente usa, gostamos e tal, mas às vezes, alguns pontos do que se vê na carta, vale a pena, de repente, avisar. Olha, dependendo do caso, eu vou te ligar. Será que vale a pena deixar tudo registrado em áudio mesmo? Será que todo o assunto dá para falar? Eu tô refletindo também, assim, né? Chegou na coisa do áudio. Será que tem temas ali, perguntas, que se for para ser respondida é melhor fazer uma chamada? Né? Então, um ponto para reflexão. Nem que seja assim no final. Conhecer o básico da saúde mental, eu acho importante, porque para a vida, não só para a prática. Essa era a próxima pergunta, que assim, você acha que é necessário ter conhecimento sobre saúde mental? Desde que a gente não coloque isso no perfil como também conheço saúde mental, estou pronta para desde que não seja isso para o marketing, eu acho que olha, eu com alguns trabalhos que fiz e também amigos, hoje em dia em algumas empresas, por exemplo na Inglaterra, não estou citando a Inglaterra como referência não, porque esse é um pensamento muito colonial, né, colonialista, só como exemplo de uma das questões, a Inglaterra tem várias questões de saúde mental complicada em termos de acesso, mas uma coisa interessante é que muitas vezes quando você começa um trabalho, você faz um treinamento básico em relação aos primeiros coisas básicas sobre saúde mental. Eu acho que é importante para todos nós, de repente, conhecer um pouco sobre as questões em relação à ideação suicida, por exemplo, a questão dos transtornos, mas não é usar os verbetes, porque aí já é uma outra questão. Aí é diagnóstico. E o uso da palavra psiquiátrica na mesa oracular. E eu não sei se você lembra, nos anos, sei lá, 90, vou colocar assim que é o que eu me lembro. A gente não falava assim, fulano, aqui nessa carta, tendências narcisistas. Beltrano, polaridade. Assim, eu tô falando aqui só por memória, nem eu tô rindo de nervoso, cara, porque assim, eu já vi isso, assim, sabe? O imperador é um abusador, e eu falar, gente, só para. Eu sempre dou esse exemplo na aula, porque o dia que eu vi, eu falei, pelo amor de Deus, minha gente, assim, não é o nosso lugar, a gente não sabe exatamente o que é isso, inclusive aquilo que você falou, já foi um termo que se popularizou tanto que ele já ficou num lugar difícil da gente definir, já zoou, entendeu? São termos técnicos que a gente está usando na mesa. E isso não só oraculista, gente, na rede a gente está usando. Nós todos podemos escorregar nessa casca de banana, assim. Nós todos podemos fazer isso. Não é pegar que fulano, que lá na página dele fez. Todos nós de ter feito isso. Sem querer, já está ali na linguagem um pouco, né, assim. Mas a própria psicologia está repensando, né? As próprias produtores de conteúdo da psicologia estão repensando esse exagero, né? Do uso de verbetes psiquiátricos, de transtorno, como se fizesse parte do dia a dia. Sim. Tem tanto nome na literatura para você descrever uma situação de egoísmo, de uma pessoa autocentrada, de uma pessoa... Tem tantos nomes ricos para que você pode trazer para a prática sem ser diagnóstico. Ai, perfeito. Né? E a outra coisa, também pegando nisso, para não me perder aqui, é a questão do áudio, eu já falei, não já falei? O envio de áudio, porque aqui no Brasil, recentemente saiu uma pesquisa, Roma, falando que o Brasil é o país que mais envia áudio no WhatsApp. E assim, veja bem, acho que é importante os colegas entenderem que a gente não está falando mal de quem envia áudio no WhatsApp, mas estamos trazendo aqui pontos para vocês considerarem na prática de vocês, até que ponto, assim, eu faço tudo por áudio, maravilha. Dependendo do jogo, Roma traz a questão, será que não é o caso de fazer uma chamada? Será que não é o caso de conversar a respeito, né? Não tô falando que eu não faço áudio, nem tô falando que é só assim, nós que fazemos áudios, vamos refletir sobre fazer áudio. Não Perfeito. A gente não faz áudio, vocês que fazem, não é isso. Nós fazemos, nós gravamos, damos consulta sobre áudio, mas ali tá registrado, ali tem uma afirmação, você não sabe, de novo, quando vai abrir a mesa... Antes de tudo, essa pessoa está em tratamento? Essa pessoa está em acompanhamento psiquiátrico? Essa pessoa está num processo ali que não está estável? Lembrei que eu ia falar, tem gente que já está usando, eu comecei a usar agora. Quando a pessoa faz o agendamento, você, quando for confirmar, tem gente que já coloca, olha, vê se estiver muito ansioso, ou estiver, de repente, num processo mais difícil, rever se é o momento de fazer a sessão. Maravilha. Entendeu? Maravilha. Isso são cuidados com a saúde mental, sem precisar... pra gente cuidar, a gente não precisa entrar no ponto
Faz sentido? Total, não, total. Assim, já aconteceu comigo de atender uma pessoa que estava com tanto medo que eu não atendi. Eu tô com muito medo, eu tenho ansiedade e eu tô com muito medo. Eu falei, então, assim, amiga, só vamos relaxar, entendeu? Assim, não vamos fazer e tudo bem, espera um outro momento, a experiência não vai ser legal, provavelmente você não vai ouvir metade, às vezes você vai ouvir uma palavra que vai causar todo um transtorno desnecessário. Então, não, é para ser um lugar de troca. Se não está sendo possível, não tem problema, fazemos em outro momento. E nessas horas eu não tenho muito essa coisa, não, viu, Roma? Eu só devolvo o dinheiro e falo, fica à vontade, tá tudo bem. Porque é entender também, né? É ter acho que essa condição de entender o outro nesse cenário. Por exemplo, tô em tratamento, não tô dando conta. Não tô aguentando. Poxa, para um pouco. Será que é oráculo mesmo? Sabe? Será que é por aqui? Pelo menos questionar, eu acho que não custa nada. O que você acha? Não, e outra coisa, a gente avisar na página, né? Avisar. Psicologia não é psiquiatria, né? Ter essa questão de avisar na mensagem e lembrar por que a gente está fazendo isso mesmo. Assim, a paixão pela carta, ou a questão financeira, ela pode ultrapassar a questão humana. A gente tem que lembrar disso todos os dias, porque o marketing é muito forte dentro do meio oraculista, né? Sim. Então, assim, de todos os meios, na verdade, não vamos colocar só o marketing é muito forte. É muito. De saúde mental, mas se a gente não lembrar todo dia ali, o que a gente está fazendo, a nossa responsabilidade, o que a gente está gravando, antes de abrir uma consulta, onde essa pessoa está vindo, antes de começar com as perguntas da questão do relacionamento, da questão do negócio que a pessoa quer abrir, essa pessoa está em que momento? Sim. Essa pessoa pode estar vulnerável, eu nem olhei para isso, tem que estar pré-jogo, né, para ver. Essa pessoa pode estar em tratamento, eu nem considerei isso, eu estou gravando um áudio, assim, super intenso, né, num lugar assim muito forte, com uma informação reveladora. Sim, mesmo. Perfeito. Isso assim, aula de mandala, eu falo isso. Olha a casa 1, para você ver como está essa pessoa, para você saber o que falar e como falar. Não é que a gente vai esconder informação. Mas você não vai conversar com o imperador da mesma maneira que você vai conversar com uma temperança, da mesma maneira que você vai conversar com uma roda da fortuna ou com uma papisa, né? Sim. São cartas que já dão pra gente a letra ali, entendeu? Essa pessoa dá conta de falar sobre as coisas sem grandes frescuras, sem grandes firulas. Por exemplo, o imperador é mais truculento, então beleza, só vamos falando. Outra coisa é você conversar com uma papisa que precisa de um tempo para elaborar, uma temperança que também tem ali uma necessidade de reflexão maior sobre aquilo que está sendo falado. Enfim, né, Roma, eu acho que assim, aí é o conhecimento técnico também do oraculista que vai ajudá-lo a colocar essa fronteira, né? Porque senão a gente vai misturar as bolas mesmo e vai, sei lá, achar que uma carta indica narcisismo, como você falou, entendeu? E lembrar que, assim, que a gente não precisa disso, né? Não. Tem outras maneiras de falar. Olha, o estado emocional, de repente, dá uma olhada nisso. Então, Kelma, eu acho, assim, que ter esse cuidado nesse sentido de não usar os verbetes, mas, ao mesmo tempo, saber indicar também. Claro. Quando que é a hora de indicar? Que papel que eu faço? Eu faço o papel de repente, conseguir ter... Como que eu falo para a pessoa que a pessoa pode... que precisa ver alguém, né? Como que eu lido também com as fronteiras de quem vai no terapeuta, psicoterapeuta, psicólogo clínico, e também vem, sem entrar no serviço do outro. Porque tem muita gente que faz os dois. Quem pode, quem tem acesso, muitas vezes faz os dois. Você não precisa entrar no trabalho do outro, né? Claro. Agora, saber indicar não é uma coisa fácil, né? Falar que a pessoa precisa... É um discurso complicado. Às vezes é melhor você saber ali o melhor momento. Não tem uma receita de bolo de como... Mas, assim, se você vê que a frequência está muito grande, a pessoa está criando uma dependência, também é da responsabilidade do oraculista não criar essa dependência, esse vínculo de dependência. Claro. Está ali registrado, que a pessoa está ali pedindo ajuda copiosamente toda semana, né? Então... Exato. Agora, você tá na Inglaterra agora, né? Que eu li no...
nesse momento, exatamente, estou em Portugal. Tá em Portugal. Geral, Então, na Inglaterra, bom, mas temos aí experiência em Inglaterra, Portugal e A outros. mais longa é na Inglaterra, sim, a residência em Inglaterra, mas Tá. flertando ali um pouquinho cada uma. Me fala, como é que é essa experiência oraculista, psicóloga na Europa? Como é que é isso, assim? O que você percebe da sua experiência na Europa já há bastante tempo? Qual dos dois que eu falo primeiro? Então, o que você preferia, assim, o que vier primeiro. O oraculismo, que é o público mais aqui, depois qualquer coisa a gente fala um pouquinho da psicologia. Tá. Eu acho que é interessante, assim, na Inglaterra, por ter pessoas de diferentes referências, pais, pode ser uma pessoa que veio do Paquistão ou da Índia, ou a questão do caldeirão cultural é tão grande que não tem como fazer muito controle de qual que é a referência que aquela pessoa está fazendo para usar para ser oraculista. Não tem como ter essa patrulha, digamos, é impossível. Tá, entendi. É impossível. Ela vai ter todos os tipos de abordagem, ela vai ter referências, e você, quando está indo, você sabe se de repente o país que a pessoa veio, né? Uhum. Qual que é a história dela, se ela de repente tem dupla pertença, né, diferentes referências culturais. Então é enorme, não tem a diversidade realmente é impossível de patrulhar. Por outro lado, eu sinto assim que tem um lado de ter mais risco de ter uma falta de consciência de classe nessas práticas. Eu acho que o Brasil tem, de repente, ali uma certa... Sim. O lado bom ali, do lado de, né, tudo é político nessa vida, tem esse lado de a gente saber quando a pessoa está enveredando um pouco para esse discurso mais de, sei lá, um embranquecimento da prática, Tá. sem ter esse cuidado da origem, sabe? Entende? Quando não tem... Entendo. Eu acho que o Brasil tá bem antenado nesse sentido. Pode estar e pode não estar, né? Tem diferente, mas tem muita gente responsável, eu acho, tentando. Agora, uma coisa interessante que acontece na Inglaterra é a questão dos 10 minutos. Que você... Que é isso? Eu também fiquei assim e depois acabei usando. Que se a pessoa quiser vamos colocar aí, no caso ali não é online, né? É na parte prática, a pessoa está ali consultando. Você tem 10 minutos de tolerância para a pessoa desistir da sessão, se não se sentir bem, se não se identificar, ou se ver que não faz sentido. Olha, mas isso é legal, não é legal? Eu acho bom em determinados... É bem legal. E se a pessoa vai fazer por áudio, então pode avisar que a pessoa, se ela quiser estar ali, online, para saber, porque senão você vai engatar. Mas entre 5 e 10 minutos, se aquilo destoou completamente do que você esperava, para não ter, porque às vezes tem muitas tensões, né? Não era o que não é o que eu imaginava, Sim. A pessoa, de repente, não conhece a abordagem. Sim. Então, é uma maneira de evitar tensões, né? E da pessoa também se não sentir bem, poder sair. Cada lugar tem uma política de devolução financeira e tal, mas é uma coisa que em Londres você vai estar sempre essa... Isso na Inglaterra? Na Inglaterra. Que legal, assim, cara. Eu nunca fui num lugar lá fazer que não tinha esse aviso. De repente, em feiras e tal, eu não sei, mas pelo menos nos lugares mais clássicos tem esse aviso. E tem uma coisa que é um pouco chata, mas que o governo exige que você coloque, não sei como tá, isso muda todo ano, tá, gente? Mas tinha que colocar que é entretenimento, pra não confundir com saúde mental. É ruim a palavra entretenimento, né? Mas era uma Olha! Tá. Também era assim, não sei se mudou, porque tá mudando, tá tudo mudando. Sim. E aí... porque a palavra não é boa mesmo, mas seria legal fazer essa distinção de alguma maneira. De repente lúdico, de repente arte, pra tirar a questão porque tem a questão de seguro, né? Tem muita gente que tem seguro quando trabalha com o público. Então, você precisa se enquadrar em alguma dessas categorias. Então, você não pode estar na saúde. É uma maneira de se resguardar, eu acho, né? Sim. Eu falei ali do áudio, tudo é uma maneira de se resguardar o outro e você. Porque também tem a interpretação do outro. Às vezes você fez tudo correto, mas falando de coisa mais também interessante, tem essa questão de você não cai muito bem, você, assim, ter o discurso sem ser com a agência da pessoa ter agência sobre o próprio destino, pelo menos na Inglaterra. É muito difícil se você coloca, assim, se você for colocar questões espirituais, tem que estar muito ligada também à agência da pessoa
traçar o seu próprio destino. Ou seja, tem que ter aí como se fosse uma priorização da questão do livre-arbítrio, da liberdade de ação, assim. Você não pode fazer a coisa determinista. Da psicologia, não, pô, assim, não, é difícil, não é muito bem aceito. Vai depender. Agora, tem uma questão. Quando, no desespero, fica tudo muito parecido. Fica. Entendeu? Eu não acho que é tão diferente. Mas depende também da camada social, do acesso que aquela pessoa teve. Tem gente que vai muito para a questão da reflexão, do insight. Nem dá para falar em questões mais além disso. Mas tem o interessante, eu acho que é o caldeirão cultural. Você não sabe o que vai estar, onde a pessoa veio, da onde essa pessoa aprendeu. Entendi. Portugal já é um pouco mais parecido, eu acho, com o Brasil. Mas, assim, o que eu me lembro mais foi Inglaterra. Índia também está muito forte. Inclusive, o Brasil é um dos 5 países que mais se pratica e produz cartomancia. Olha isso, que doideira. Bom, e aí assim, estamos chegando ao final, mas é a última pergunta que eu acho que é uma pergunta fundamental para você trazer. Eu acho muito rica a sua perspectiva, a sua percepção, né, da prática oracular, ainda mais sendo psicóloga, estudando essas coisas. Me fala um pouco sobre a cosmovisão do oraculista e como isso afeta ou pode afetar uma abordagem de modo geral, a abordagem do oraculista. Então, eu sugeri, né, que a gente falasse, eu não tenho a propriedade de quem pesquisa o conceito de cosmovisão, mas eu acho que é um conceito que a gente pode começar a entender mais, acho que a gente está engatinhando ainda. Existe no perfil, né, você falar, eu mesmo coloco, a minha sim, com viés espiritual devocional, então vai estar sempre algum no discurso ali. Mas tem gente que não tem esse lado, mas ainda assim tem percepções, né? O conceito de cosmovisão é como você interpreta e entende o mundo para além das questões religiosas e espirituais. Então, às vezes, a tua visão, a tua forma sensorial, o que você vê, como você compreende a influência da natureza. Então, tem a cosmovisão de diferentes povos, né? E eu acho que isso amplia a maneira de explicar o seu oraculismo. Se você sair só, é religioso ou não é? É espiritual ou não é? Porque às vezes a pessoa não é religiosa, não é espiritual, mas teve vivências na mesa que acabaram não definindo, mas desenhando a cosmovisão dela, de influências com, digamos, o mundo invisível. E ela não é nem religiosa, nem espiritual, mas ela teve experiências que ela não consegue definir. Perfeito. E aquilo pode influenciar a maneira que ela se comunica. E eu acho que isso pode ser forte no Brasil também. Muito, muito. Aqui no Brasil a gente tem, bom, você sabe, né? A gente está sempre em contato e você conhece. Aqui a gente tem um leque absurdo, assim. Toda vez que eu preciso estudar isso mais especificamente, academicamente, é um inferno. A gente tem que recortar, porque tem práticas que são a partir de religião, práticas que não necessariamente, práticas que consideram espiritualidades e práticas que não consideram espiritualidades. E eu acho muito legal você trazer esse conceito, né? Qual é a sua... amplificar, porque às vezes a pessoa não está bebendo numa fonte, ela não consegue definir. Exato. Né? Mas ao mesmo tempo ela teve experiências que ela não consegue definir. E a psicologia, por acaso, está interessada nessas experiências também, que são das experiências anômalas. Então, assim, eu mesmo tentei 1000 vezes aqui definir a palavra, não é religioso, não é espiritual, é o que acontece na mesa. Tem coisas que acontecem que a gente não consegue explicar, mas que estão ali um pouco no campo, de repente, do misterioso. E aí, às vezes, você vai conseguir falar melhor pela cosmovisão. Claro que quem pesquisa isso vai conseguir explicar melhor ainda, né? Mas claro. A ideia era refletir um pouco. Acho que a ideia é refletir, na verdade, é oxigenar, refletir, pensar, para que a gente consiga fazer uma mesa com tranquilidade, para a gente consiga atender um coração tranquilo e, ao mesmo tempo, conseguindo fazer um trabalho bom dentro da arte que a gente se propõe a fazer, sem ultrapassar a fronteira que finalmente está sendo conquistada, que é da questão da saúde mental. Ainda tem muita coisa ainda para tornar ela acessível, né? Sim, perfeito. Acho... Gente, fica a dica. Pensemos em cosmovisão, né, para além da abordagem, porque às vezes você tem a sua abordagem, mas a sua cosmovisão vai dar um tom específico ou especial para a sua abordagem no trabalho. E é sobre isso que as pessoas que procuram a gente também querem saber. As pessoas querem saber o que a gente faz. A gente está tão preocupado em fazer a cartilha do marketing, faz um carrossel, faz não sei quantos stories, faz um sorteio, faz sei lá o que a gente só esquece de se posicionar ali na nossa realidade
verdade, falar quem a gente é, o que a gente faz, como a gente vê isso, cosmovisão, e, portanto, qual é a nossa abordagem. Então, informar nunca é demais, acho que esclarecer nunca é demais, ter responsabilidade nunca é demais. E acho que relativamente novo, também pesquisar antes da gente sair colocando, né? No sentido Nossa, relativamente, sim. eu falo em relação ao oraculismo, tá, gente? Eu mesmo, com bastante cautela e ressalva ali na hora de colocar, sim. né? Sim, não é um BuzzFeed, né? Não é vamos fazer um teste para saber onde, que lacuna a gente se encaixa. Pesquisar, eu também tô olhando para isso com muito cuidado, né? Sim. Porque não é a área, mas assim, eu achei que valia a pena trazer um pouco como para amplificar. Sim. Uma sugestão maravilhosa. E é isso, minha gente, assim, chegamos, eu ficaria aqui porque é muita conversa, é por isso que a gente tem WhatsApp. A gente entra num fluxo tão gostoso, é difícil despedir. É difícil lembrar todos os nomes também, porque tem muita gente boa fazendo muita coisa. Tem. Assim, que tá realmente levando a categoria no sentido de ter esse discurso sem entrar em problema com a questão da psicologia. O mesmo a gente espera da psicologia, né? Respeitar aí as vivências oraculares na mesa. Exato. É isso. Roma, deixe seus contatos para as pessoas que querem te encontrar. E aí, assim, gente, se vocês não seguem, não vou nem falar, né? É óbvio, sigam. Ela sempre traz coisa muito interessante. Os debates com a Roma são sempre extremamente ricos. Uma pessoa bacanérrima. Então, deixe seus contatos aí. Eu vou deixar. Olha, na psicologia é Psi Roma Del Monte, que é um... Tudo junto? Psi Roma Del Monte. Psi.Roma Del Monte. Psi.Roma Del Monte, tá. Agora, na parte oracular, é Divina Oracular. Divina Underline Oracular. Divina Underline Oracular, beleza. Divina no sentido da força, né, gente? Não, é no sentido de linda também, porque vocês vão ver a carinha dela e vocês vão ver que mulher maravilhosa que é essa daqui também. Então é divina também nesse sentido. Não quero ir embora, não quero te deixar. Olha, você continua porque a gente precisa, viu? A gente precisa desse trabalho que você faz e dos convidados que eu fico esperando chegar. Ai, que legal. Que legal, eu fico super feliz, é muito bom te receber. A gente está ensaiando esse episódio já faz tempo, então por isso que vocês devem ter visto que tinha muito, muito, muito assunto, que a gente vem falando disso já há bastante tempo. Foi maravilhoso poder te ver, né, e poder conversar com você. Espero que o pessoal curta, acho que não tem como não curtir, e sigam, acompanhem, porque a gente tem muita coisa séria para falar, a gente é privilegiado, estamos numa época onde a gente está podendo falar sobre isso através de vários recortes, de vários olhares, de várias maneiras, então só temos a ganhar. Eu super agradeço você, querida. Nos falaremos mais, faremos mais coisas juntas com certeza. E povo, meu querido povo, a gente se vê no próximo episódio. Beijos. Beijos. Esse podcast tem o intuito de conscientizar praticantes, profissionais e interessados por tarô, e não se presta ao papel de ensinar, formar, criar ou ditar novas regras. Se você busca uma consulta de tarô, procure para isso um profissional confiável. E, caso deseje estudar ou adquirir conhecimentos na área, procure cursos responsáveis.